Então quer dizer que as taxas altas do Tesouro IPCA estão com os dias contados. Será que é isso mesmo? Todos esses títulos aqui acima de IPCA mais 7, será que eles vão desaparecer? Será que aqueles títulos que chegaram até IPCA mais 8 nunca mais vão voltar para esse patamar? Enfim, tem muita gente falando que esse nível de juros é insustentável, que não vai durar por muito tempo. E é por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo. Então presta muita atenção em tudo que o Felipe Almeida te mostrar daqui pra frente. Já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá entender o que é que está acontecendo com essas taxas, o que é que está mantendo essas taxas altas, afinal de contas. Porque assim, se a gente for olhar os históricos de alguns títulos do Tesouro mais antigos, como o que vence em 2035, que nem está mais em negociação, a gente começa a perceber que picos de alta nas taxas de remuneração, como os que a gente está vendo agora, eles costumam durar muito pouco tempo. Aconteceu lá em 2013, a taxa bateu IPCA mais 7 e logo voltou. Aí depois, 2015, 16, bateu IPCA mais 7,5 e logo voltou. Até que quase 10 anos depois, a taxa veio a bater os patamares que a gente tá vendo agora. IPCA mais 7,8. Olhando agora para um título mais curto, a gente vê que essas taxas de mais de 7%, elas se mantêm desde o começo do ano passado. E aí fica a pergunta, por que que isso é assim? Por que que isso está sendo assim nesse momento? E a grande explicação por trás disso tudo são os picos de risco que a gente vê no mercado financeiro. Afinal de contas, toda vez que a gente tem uma incerteza, seja no mercado nacional ou internacional, que impacte principalmente o nosso governo federal, a gente vê taxas do Tesouro Direto disparando, como nessa primeira notícia aqui do risco fiscal. Taxas do Tesouro dispararam em meio a temor sobre candidatura do Flávio Bolsonaro, naquele famoso Flávio Day. E essa outra, Tesouro Direto, títulos públicos disparam com risco fiscal, como investir. Ou seja, toda vez que tem um risco mapeado pelo mercado, essas taxas ou elas têm um pico muito alto ou elas se mantêm mais altas por mais tempo. E para que essa correlação entre risco e taxa do Tesouro fique ainda mais clara para vocês, vamos dar um passo atrás e lembrar de algumas definições importantes. O Tesouro IPCA, o Tesouro Direto, ele faz parte do mercado de renda fixa. Todo título de renda fixa, ele na verdade é um título de crédito, um título de empréstimo, onde você é o investidor que tem dinheiro sobrando ali, aí você faz um investimento. Esse dinheiro que você tinha, ele agora passa para os cofres de algum emissor do título. Nesse nosso caso do Tesouro, passa para os cofres do governo, do Tesouro Nacional. E aí, em troca desse dinheiro que você emprestou, você recebe um título, que é justamente esse título que serve como um contrato, para definir quanto tempo esse empréstimo vai durar e qual vai ser os juros desse empréstimo. E aí, depois que esse tempo passa, lá no prazo de vencimento do título de renda fixa, você entrega de volta esse título para o emissor, e ele vai te entregar o teu investimento mais o retorno dos juros daquele título ali. Ou seja, no mercado de renda fixa, os juros é a remuneração do seu dinheiro. E aí você pode pensar, beleza, Felipe, isso aí eu já entendi, isso aí é mais claro. Mas o que é que faz os juros da renda fixa de fato subirem ou caírem? E aí é justamente aqui que muita gente pensa, Felipe, o que faz a renda fixa pagar mais é a Selic estar mais alta. E isso até faz sentido. Se a gente lembra que a Selic é a taxa de juros base da nossa economia, quando ela está mais alta, todos os títulos de empréstimo, eles tendem a ficar mais altos também. Só que a gente precisa dar um passo além. A Selic sozinha, se ela está mais alta ou se ela está mais baixa, ela não explica totalmente as taxas de um título como o Tesouro IPCA+, por exemplo. Quer ver a prova disso? Esse gráfico aqui, ele compara a taxa Selic histórica na linha azul com as remunerações do Tesouro IPCA+, no histórico desde 2010. Perceba que, por mais que o comportamento dessas linhas elas sejam em grande escala similares, houveram na história alguns momentos em que a Selic estava caindo e a remuneração do Tesouro, na verdade, estava subindo. E o contrário também é verdade. Houveram momentos em que a Selic subiu e a remuneração caiu, como em janelas de tempo como essas aqui. E aí é a partir daqui que entra a principal variável que faz as taxas do Tesouro variarem no curto prazo, que é a taxa de juros futura. E para você entender a diferença desses dois, uma coisa é a gente falar quanto é a Selic meta hoje, que é aquela definição que acontece a cada 2 meses pelo Conselho de Política Monetária do Brasil, definindo ali quanto é que vai ser a taxa de juros do nosso país pelo próximo ciclo. Agora, a taxa de juros futuro nada mais é do que um consenso dos players, dos agentes do mercado financeiro, de quanto é que eles acham que essa Selic vai estar em algum ponto do futuro. Ou seja, a expectativa que todo mundo está tendo do que é que vai acontecer com a taxa Selic. E pode parecer que não, essa curva de juros futuro, ela faz todo sentido na hora que a gente vai pensar em investimentos. Imagina se fosse com você. Vamos pensar que você vai emprestar um dinheiro para um colega seu, para um primo seu. Você tem lá 100 mil reais que você já definiu. O cara está precisando para abrir um novo negócio, você tem esse dinheiro, você quer emprestar e vocês vão acordar uma taxa de juros para ele te pagar depois. Agora, imagina 2 cenários. No primeiro cenário, você vai emprestar esses 100 mil reais e o teu primo disse que vai te pagar daqui a 15 dias.
2 semanas corridas. Ora, nesse caso, o prazo é muito curto. O acordo de vocês ele ia ser muito simples. Você poderia realmente pegar a taxa Selic do Brasil, ver quanto é que ela é equivalente num mês, trazer esse um mês para 15 dias, e aí você poderia dizer, olha só, você vai me pagar ali, sei lá, 0,5%, 0,5% de juros, porque seria próximo ao equivalente de 15 dias de Selic. E aí, beleza, passaram os 15 dias, o cara te pagou de volta. Agora, o cenário número 2, ele é um pouco mais delicado. Imagina que você emprestou esses 100 mil reais, mas você acordou com seu primo que ele só vai te devolver daqui a 10 anos. Ora, isso aqui é completamente diferente, né? Porque se você travasse com ele o equivalente da Selic nesse momento, que está em 15%, ora, beleza, pode ser que nos próximos meses, próximo ano, fosse previsível quanto ele vai te pagar. Agora, e se a Selic subir ao longo desses 10 anos? For para 17, 18, 20% e você está recebendo 15% do seu colega. Ora, nesse cenário, isso seria um péssimo negócio para você, porque você está recebendo 15%, mas poderia estar recebendo muito mais com esse dinheiro melhor aplicado. Então é por causa desse descasamento de taxa e tempo no mercado financeiro que os agentes e investidores se preocupam muito mais com a expectativa do que vai acontecer do que o que de fato está acontecendo. Aí é aqui que entra a famosa curva de juros futuros. E essa curva, ela varia com o tempo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês como é que estava a curva de juros futuro medida no começo de 2025. Olha o que é que o mercado achava. O mercado esperava que a Selic iria subir ao longo de 2025, podendo chegar até um pouco mais de 15%. Quem lembra disso aqui? Algo como 15, 25 ali. E a expectativa é que essa Selic pudesse ainda subir mais até 2028, chegando próximo a 15,5%. Aí o tempo foi passando e na metade de 2025 a expectativa já era diferente nessa linha verde. O mercado ainda enxergava uma Selic que podia subir um pouco mais de 15%, mas que a partir de 2026 já começaria uma curva descendente. Então veja que o próprio mercado ele vai mudando de opinião ao longo do tempo. E aí a gente anda ainda um pouco mais. Olha a medição de curva de juros futuros já para o começo de 2026. Já com a clareza que os juros chegaram somente até 15%. Veja que a linha rosa já começa um pouco abaixo do que as outras duas. E a expectativa é uma queda um pouco ainda mais acentuada para a Selic até 2030, chegando em patamares próximos a 12%. Foi essa mudança da expectativa dos juros futuros que já fizeram as taxas de alguns títulos do Tesouro caírem. Se a gente pegar um título do Tesouro IPCA+, 2065, por exemplo, que é mais longo e por isso é mais sensível à variação de juros, a gente vai ver que no começo de 2025 esse título estava pagando uma remuneração de mais ou menos 7,5%, mas ela foi caindo ao longo do tempo e agora ela já está em torno de 6,9%. Então aqui a gente começa a entender os movimentos do mercado que causaram essas diferenças de taxas. Mas aí, invariavelmente, vem outras perguntas a partir disso. Beleza, Felipe, entendi que a curva de juros futuros foi mudando ao longo desses últimos meses. Isso já baixou um pouco, pelo menos, as taxas de juros. A gente viu o IPCA mais 8 recentemente, mas isso já não é mais realidade. Mas o que é que explica, então, esse período, esse tempo mais prolongado que a gente está vendo de taxas mais altas? A gente viu no começo do vídeo que movimentos de pico de taxa como esse, eles costumam durar pouco na história. Só que dessa vez não. A gente tem títulos com mais de um ano ali consistentemente pagando IPCA acima de 7%. E isso acontece pela soma de alguns fatores. Afinal de contas, mercado de renda fixa, os investidores estão emprestando dinheiro para o governo federal. Se tem algum fator que traga desconfiança dessa relação com o governo federal, é natural que os investidores esperem uma taxa mais alta para emprestar dinheiro para esse emissor. E por trás desse risco, a gente ainda vê o risco do controle fiscal do Brasil daqui para frente. Afinal, a gente precisa lembrar que a curva da nossa dívida brasileira, ela está bem ascendente ainda nos últimos 4 anos. E isso quer dizer que se tem mais dívida, tem mais juros de dívida para pagar, o que espreme ainda mais o controle fiscal do Brasil. E se tem risco fiscal, tem risco ao ponto de vista dos investidores, logo a taxa se mantém mais alta. Em compensação, a gente vê o real se valorizando frente ao dólar nesse ano de 2026 e no composto do ano de 2025 até aqui. Uma queda expressiva, saindo da casa dos R$6 e voltando para a casa dos 5,20 mais ou menos. Isso naturalmente melhora as expectativas de inflação, o que foi bom para a curva de juros futuros. Então, nesse momento, a gente está vendo um pouco mais de equilíbrio de fatores negativos, mas alguns fatores positivos, o que é diferente do começo de 2025 lá, onde a gente tinha expectativas muito piores. Dólar nas máximas, o risco fiscal que continuava, a inflação que não cedia. Então, com isso, a gente entendeu o comportamento atual das taxas e dos juros futuros. Agora, a pergunta de R$1 milhão. O que é que vai acontecer daqui para frente? Será que essas taxas vão continuar altas? Quando é que elas vão começar a cair? Até porque a gente viu aqui no começo do vídeo, já tem opinião
de especialistas dizendo que essas taxas do Tesouro IPCA+, são simplesmente insustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, não existe um sinal muito claro para essas taxas começarem a cair. E isso acontece em boa parte porque esse ciclo de início de queda da Selic, que já está previsto para o início de 2026, ele já estava bem precificado na curva de juros futuros. Esse impacto já foi para o preço das NTNBs, dos Tesouro IPCA+. Agora, quedas além disso ainda não são tão claras de quando é e de se realmente vão ser possíveis de acontecer nos próximos ciclos. O pessoal da Kinea lá, que deu essa opinião dos juros insustentáveis, comentou que ainda mantém apostas na queda dos juros nominais em prazos mais curtos, entre 2 a 3 anos, mas que ainda enxerga muitas incertezas presentes no cenário, principalmente por causa do risco eleitoral, quando eles relembram que o Banco Central tende a ser conservador em períodos próximos à eleição. E se a gente for puxar um histórico da curva de juros futuros em anos de eleição, a gente vai ver que realmente é comum essa curva apresentar picos em momentos ou em anos eleitorais. Então esse composto de razões fazem com que a curva fique ainda mais alta, pelo menos até esse momento. Mas a expectativa geral que fica é muito mais de que daqui para frente a gente vai ver uma queda. A dúvida é se a queda vai ser mais rápida, se a queda vai ser mais lenta, se a gente vai ficar meio de lado por mais tempo. O que é que vai acontecer daqui para frente? E sendo bem sincero, eu não sei. Você também não sabe. O mercado também não sabe. O que a gente vê é tudo um mar de teses e incertezas no meio do caminho. Até que alguma coisa aconteça e simplesmente tudo mude no cenário. E aí é aqui que a gente precisa lembrar que, mesmo sem saber o que vai acontecer, a gente ainda precisa investir. Então, será que é a hora certa de aproveitar esses títulos? Como é que você faz para saber a hora exata de investir? Será que essa é a última oportunidade de pegar taxas altas? E bom, antes de te responder isso aqui, eu preciso te lembrar de duas coisas importantes para você ser um bom investidor. A primeira delas é que quando o juros futuro ele está um pouco mais alto, o mercado de renda fixa está com taxas mais altas, não é só o Tesouro Direto que fica com taxas atrativas. O restante do mercado acaba apresentando taxas agressivas também. Então, não é incomum encontrar em momentos assim no mercado também outros CDBs pagando IPCA+7, quase IPCA+8. Ou então, ativos de crédito privado, que obviamente carregam mais risco, é preciso analisar o perfil do investidor, mas eles são títulos de renda fixa e, em momentos assim, acabam apresentando taxas mais agressivas também. Então é importante o investidor de renda fixa ter essa consciência dos momentos de mercado. Ponto número 2, não seja um investidor 0 ou 1. Sabe aquele cara que, poxa, vou investir tudo na renda fixa agora porque a taxa está muito alta, então vou vender meu carro, minha casa, colocar tudo aqui. O que não faria nenhum sentido. Além de essa postura te fazer sempre ficar mudando de estratégia, de galho em galho, a depender do que o mercado faz, isso também pode fazer com que você invista numa hora muito ruim. Como, por exemplo, no próprio título do Tesouro IPCA+, quando as taxas começaram a subir, teve muita gente que já se empolgou e comprou tudo quando estava no IPCA+5, que já era uma taxa atraente. Depois as taxas subiram para 5,5, 6 e chegaram próximo a 8. Então quem sabe até onde as taxas realmente podem subir ou quando é que elas vão cair? Não dá para saber. Mesma coisa aconteceu com o IPCA+6, que já é uma taxa muito bem falada. A mesma coisa aconteceu alguns anos atrás, em 2019, 2020, quando ninguém queria saber de renda fixa porque a Selic estava mais baixa, os prêmios da renda fixa pagando menos. Em compensação, a bolsa subia sem parar há 3 anos. Era o melhor investimento de 2019. E foi justamente naquele momento que a maioria das pessoas quis investir ainda mais em bolsa. Quis vender a casa, quis vender o carro para colocar naquele ativo que parecia ser incrível. É por isso que aqui no clube a gente é a favor de manter um sistema de alocação estratégica, que não muda a depender do momento de mercado, mas que te faz comprar ativos quando eles estão na baixa e eventualmente vender quando está caro demais. Quer saber qual é a hora certa de comprar um Tesouro IPCA para tua carteira? Ora, olha para a tua carteira como é que ela tá. Se você definiu lá que quer ter 20% da tua carteira em ativos atrelados ao IPCA, só que nesse momento os investimentos em IPCA deram uma valorizada e ao invés de 20 você tá com 25%. Opa, então nesse cenário não é hora para você, independente da taxa que o mercado esteja apresentando, você não tem mais espaço para IPCA mais na carteira. Em compensação, quem fez aportes em bolsa, quem viu suas ações subirem nos últimos meses e por conta disso os títulos de IPCA mais que eram para ser de 20 foram para 15, ora, para esse cara é hora de comprar pesado o IPCA mais para carteira, independente das taxas que estão sendo apresentadas no mercado. Esse é o principal racional que a gente segue. E para completar o raciocínio, quando se fala de Tesouro IPCA+, a gente não gosta muito de títulos muito longos de renda fixa. Isso porque a volatilidade, ou seja, o risco percebido para esses ativos é muito alto. Olha o que aconteceu com os preços de um título de Tesouro IPCA+, mais longo, como o de vencimento 2065. Ele chegou a valer R$300 cada título, depois caiu para baixo de 150
150, ou seja, uma desvalorização de mais de 50%. Depois ele subiu de 150 para 180. Isso aqui muitas vezes é mais volátil do que o próprio mercado de ações. Mas a rentabilidade que você vai enxergar lá no vencimento do título, ela não é muito mais alta para compensar esse risco. É por isso que dentro das nossas estratégias de renda fixa, a gente prefere intercalar vencimentos de títulos mais curtos. E aí, dependendo do perfil do investidor, misturando ali um CDB, um crédito privado, mas sempre com o racional de diversificar vencimentos e diferentes taxas da renda fixa, IPCA+, pós-fixado, pré-fixado. E foi justamente essa linha de raciocínio que permitiu com que carteiras totalmente conservadoras, somente com títulos de renda fixa no portfólio, tivessem uma performance histórica bem acima do que o próprio CDI, do que o próprio Ibovespa, somente com uma boa diversificação em títulos de renda fixa. Então, saber se essa renda fixa, se um título IPCA+, é uma grande oportunidade para você ou não, depende muito mais da tua estratégia do que do mercado. Agora, se você não tem clareza o suficiente de como é que você pode montar esse plano de carteira para você, aí eu preciso te convidar para receber um novo plano de investimentos que a gente aqui do Clube do Valor vai montar de forma personalizada para você, para que você consiga investir bem e chegar até a dobrar o teu potencial de retorno, mesmo com um ano de eleições, mesmo com juros altos pela frente. Se você quiser receber um novo plano completo de investimento para que você tenha uma carteira assertiva para esse ano 2026, a única coisa que você precisa fazer é clicar num link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou em algum lugar dessa tela. Mas faz isso o mais rápido possível, porque essa oportunidade ela é gratuita, só que ela só acontece durante o começo desse ano. Então você tem pouco tempo para se inscrever e receber o seu novo plano. Dito isso, a gente falou o que é que está acontecendo para as taxas ficarem mais altas, o que é que pode acontecer daqui para frente, se é oportunidade ou não, como saber. E para que você continue acompanhando os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.